Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais este momento de culto, onde novamente temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de nos reunirmos em torno dessa palavra que nos revela o amor gracioso do nosso Deus em Jesus Cristo, em nos dar perdão pelos nossos pecados através da sua obra lá na cruz. Nós estamos no 7º domingo após Pentecostes, sempre lembrando desse amor gracioso do nosso Deus em conduzir o seu povo, em ensinar, em acolher, em perdoar. Nós iniciamos este culto em nome do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos cantar do Inário Luterano, hino número 187. Hino número 187 do Inário Luterano. Amados no Senhor, de coração sincero nós queremos nos achegar diante de Deus e olhar para o nosso interior, para as nossas ações, para os nossos pensamentos e reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Confessemos juntos os nossos pecados. Deus onipotente e Pai misericordioso, eu reconheço diante de Ti que sou um pobre pecador e que tenho desobedecido a Tua lei, provocando desta maneira a Tua ira. Sei também que por causa da minha natureza pecaminosa, mereço com justiça o Teu castigo nesta vida e na eternidade. Por isso, na certeza de que Tu és um Pai gracioso, e por amor de Jesus Cristo, que me recebeste como teu Filho, confesso todos os meus erros cometidos contra ti, todos os meus pecados cometidos contra o meu semelhante, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fiz, como pelo que deixei de fazer. Peço que tenhas piedade e misericórdia de mim, e que perdoes todos os meus pecados.
por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A você, querido irmão e querida irmã, que confessou o seu pecado diante de Deus e que deseja o consolo do Espírito Santo e crê firmemente nesse perdão recebido da parte de Deus, como ministro da palavra, eu vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Perdoados pelo nosso Deus, nós queremos louvá-lo através das palavras do Salmo número 119, dos versículos 57 até o 64. Salmo número 119, dos versículos 57 até o 64. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho, em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para dar-te graças por causa dos teus juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Até aqui a leitura do Salmo para o dia de hoje. Agora nós teremos a participação das crianças que gravaram os vídeos e enviaram, e assim nós podemos acompanhar a participação delas em nosso culto. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Com Ele andarei. Com Ele andarei. A leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje está registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 44, dos versículos 6 até o 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículos 6 até o 8.
Leitura do Antigo Testamento em Isaías 44, 6 a 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Até aqui as palavras do Antigo Testamento. A leitura da epístola para o culto de hoje está registrada na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 até o 27. Leitura de Romanos, capítulo 8, versículos 18 até o 27. Ouçamos também essa leitura. Romanos 8, 18 a 27. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Até aqui a leitura. Queremos confessar a nossa fé no Deus Triuno, utilizando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós queremos cantar do Inário Luterano o hino número 389 e no número 389 do Inário Luterano.
os dias tão breves se vão qual vapor, com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Salvador Jesus Cristo, o texto do Evangelho para o culto de hoje, 7º domingo após o Pentecostes, é o texto de Mateus 13, versículo número 24 até o 30, e depois versículo 36 até o 43. E lá diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas são as palavras do texto de Mateus 13, 24 a 30, 36 a 43. No refrão da música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, diz assim: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Certamente, um verso muito conhecido dentro da nossa música popular e também, de todos nós. E é claro que em muitos aspectos essas palavras, elas podem ser e talvez são muito verdadeiras, mas não em todas. Jesus nos ensina na parábola do joio e do trigo que existem coisas que têm o seu momento e não há como antecipá-los, ou pelo menos não há como antecipá-los sem que prejuízos existam. Assim como também em outras situações. A fruta, ela também tem o seu tempo. Algumas podem até ser consumidas, por exemplo, sem estarem maduras, mas o gosto não será o mesmo. Precisa-se aguardar o momento certo para que ela seja consumida. E assim também, outras situações se aplicam a isso. É necessário esperar, é necessário aguardar. A parábola do joio e do trigo, ela é uma parábola também muito conhecida dentro dos ensinos de Jesus. Nós tivemos na semana passada a parábola do semeador, onde também estava presente essa ideia, a ideia do semear, a ideia da semente, que também está aqui
nessa parábola de hoje, na parábola do joio e do trigo. E muitas coisas podem ser ditas a respeito desse ensino de Jesus, mas é importante olharmos para o centro daquilo que Jesus nos ensina. As palavras de Jesus, claro, têm uma referência lá no juízo, daquilo que vai acontecer no dia em que Jesus voltar, mas também tem um foco e um ensino importante para nós, para as pessoas do reino de Deus, para a sua igreja, para o seu povo que milita, que trabalha dentro do seu plano, dentro daquilo que Deus deixou para que nós façamos enquanto estamos aqui nesse mundo. A parábola do joio e do trigo ensina que nós não devemos nos antecipar e fazer aquilo que Deus não quer que seja feito. Existe um momento, por exemplo, para que as pessoas sejam julgadas. A ideia da parábola do joio e do trigo é que no mundo não é o momento de fazer essa separação, não é o momento de decidir, ou nós mesmos decidirmos, as pessoas que serão salvas e as pessoas que serão condenadas. Esse não é o nosso papel, essa não é a nossa tarefa. Jesus, ele ensina com essas palavras que, assim como ele mesmo diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, existe o trabalho de semear, existe o trabalho de colher, existe o trabalho de cuidar, e cada um tem o seu momento. E assim, quando ele diz que a semente foi semeada no campo e a semente era boa, e no meio dela, à noite, na surdina, o inimigo vem e semeia também o joio, na explicação nós entendemos que esse é o mundo em que nós vivemos, onde a sua igreja está, onde o povo de Deus está. E essa boa semente, na explicação da parábola, Jesus diz que é o seu povo, são os filhos do reino de Deus. E o joio, aquelas pessoas que servem ao maligno, às vezes nem sabem muito bem que estão fazendo assim, mas estão fazendo. E isso está misturado. Visualmente, nem sempre se consegue diferenciar. Assim como o joio e o trigo. São plantas extremamente parecidas. Tanto que só se percebeu, conforme a parábola, que ambas estavam ali quando os frutos apareceram. Então, conseguiu-se notar a diferença entre o joio e o trigo. E quando os empregados notam essa diferença, primeiro um questionamentozinho para o dono da terra, quando dizem, mas o senhor não semeou semente boa? Ou será que não? E é claro que sim. E depois vem aquilo que é a iniciativa ou o rompante, ou a atitude muitas vezes intempestiva do povo de Deus. Quando eles dizem, quer que nós arranquemos e assim exterminemos o joio? Assim como Tiago e João perguntaram para Jesus, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para eliminar essas pessoas? Quando o povo de uma vila, de uma cidade, não recebeu Jesus e os seus discípulos para que eles ali ficassem. Ou, como Pedro, que numa atitude de rompante, corta a orelha do soldado na prisão de Jesus. E assim os empregados perguntam, quer que a gente arranque tudo, jogue fora, queime? Não é muitas vezes essa a atitude que a boa semente que Jesus deixou no mundo tem diante das pessoas?
especialmente diante de certas pessoas, quando olhamos, julgamos e então queremos separar. Às vezes, queremos separar as pessoas na igreja, para que possamos ter na igreja uma qualidade específica de gente. Talvez até pensemos que a igreja não é lugar para qualquer um. Bom, talvez então nem eu deveria estar na igreja. Ou olhamos para os de fora e queremos fazer uma seleção de quem pode, quem não pode. Pensamos, esse seria um bom membro para a minha igreja, mas aquele ali, não. Essa seria uma grande pessoa para o reino de Deus, mas aquela outra, não. Pensem bem, no tempo em que o apóstolo Paulo foi convertido, será que algum cristão olharia para ele, quando era perseguidor da igreja, e diria, esse seria um bom membro para a igreja de Cristo? Garanto que não. Mas Cristo chamou, colocou a fé em seu coração, e ele serviu com dedicação e fidelidade, levando o evangelho a todos os lugares onde o Espírito Santo o enviou. Irmãos, não é nosso papel separar. Por uma razão muito simples, nós somos falhos. Em todas as coisas onde nós colocamos a mão, ou nós estamos envolvidos, o ser humano de forma geral, está à marca do pecado. E se nós fôssemos fazer isso, nós também iríamos errar. Iríamos cometer muita injustiça. Iríamos arrancar trigo ao invés do joio. Por isso, Jesus diz, deixem que cresçam juntos. Deixem que cresçam juntos. Enquanto esse mundo for mundo, assim será. Existirá o joio e existirá o trigo. Existirão o povo de Deus, os filhos do Salvador Jesus e também os do maligno. Nós não vamos viver no mundo em uma separação definitiva nesse aspecto. Aqui, de certa forma, não é o lugar para se fazer isso. Ou pelo menos não por nossa mão, não por nosso intermédio. Por isso Jesus fez de nós colaboradores do seu trabalho, no sentido de levarmos o evangelho, semearmos essa palavra no coração das pessoas, e não devemos nem nos preocupar em que tipo de terra essa semente caia. Apenas semear. E se alguma dívida devemos ter com alguém, diz a palavra de Deus, que seja o amor. Amar. Amar as pessoas e semear o evangelho, o amor de Deus no coração das pessoas. Separar, fazer essa distinção, isso é trabalho de Jesus e não nosso. Mas é claro que isso vai acontecer. Jesus não disse que isso não será feito. Será feito no momento certo. Não somos nós que vamos fazer essa hora. Nós vamos ter que esperar acontecer. Jesus diz que isso será feito no juízo, quando Ele voltar. Enquanto estamos aqui no mundo, a nossa alma pode e deve descansar, sabendo que essa não é a sua tarefa. Nos alegrando porque Jesus não nos deixou isso na mão. Ele tem esse serviço,
e o fará com perfeição. Fará sem cometer nenhuma injustiça, mas dará com correção a cada um conforme aquilo que guardou no seu coração, conforme a fé que tiveram. Irmãos, o nosso Deus, Ele também esperou o momento certo, por exemplo, para enviar o seu Filho Jesus. Não foi antes e nem depois. Talvez em outros momentos da história do povo de Israel, muitos podem dizer que teria sido um momento melhor para o Messias chegar. Mas aquela não era a hora. Deus aguardou a plenitude do tempo e enviou o seu Filho. Assim também, Jesus seguiu a sua caminhada, e nem antes e nem depois, mas na hora certa, foi à cruz. Ali entregou-se voluntariamente. E não foi no primeiro nem no segundo, mas conforme o desígnio de Deus, ao terceiro dia ressuscitou, para nos dar perdão dos pecados, vida e salvação. Que Deus assim nos abençoe com toda a sua misericórdia e nos guie, nos dando sempre a sua sabedoria, enchendo o nosso coração do seu amor através do perdão na palavra e nos sacramentos, Santa Ceia e batismo, para que nós possamos fazer aquilo que Cristo nos deixou, levar a sua palavra, ir ao mundo, semear o Evangelho no coração das pessoas e amar, assim como Ele mesmo nos amou. E que por sua imensa graça, Ele perdoe a nós, individualmente, a sua igreja, de forma coletiva, se em algum momento nós tomamos na mão esse papel que é dele, e assim separamos, arrancando o joio, e que Ele nos perdoe principalmente se ao acharmos que estávamos arrancando o joio, arrancamos o trigo. E com amor e grande bondade no nosso coração, Deus também siga aquilo que Ele tem reservado para o mundo. Que as pessoas conheçam a Jesus e possam também, no fim, ser como diz o versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. É isso que Cristo tem preparado para a gente. E é assim que será no momento certo, quando deixarmos esse mundo e estivermos junto de nosso Deus e Pai na pátria celeste. Que Deus assim nos abençoe hoje e sempre. Amém. Que a paz de Deus, que é muito maior do que todo e qualquer entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente na fé, em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Cantamos do Inário Luterano, hino número 437, hino número 437 do Inário Luterano. Não muda.
Jesus, prossegue, ó alma, amigo celestial, protegerá teus passos no espinhal. Prossegue, ó alma, em meio à escuridão, pois desde a infância Deus guiou-te bem, e o teu futuro está em sua mão. De todo mal te livrará no além. Confia, alma, sua mansa voz, ainda calmo o vento e o mar feroz. Confia, alma, e soará o clarim. Irás com Cristo teu Senhor morar. Senhor, em águas gozarás sem fim as alegrias do celeste lar. Descansa, ó alma, agora pranto e dor, depois a vida junto ao Salvador. Queridos irmãos e irmãs, queremos nos achegar diante de Deus através da oração geral da Igreja. Falamos com o nosso Deus em oração. Todo-Poderoso e eterno Deus, nos achegamos a Ti em oração, porque sabemos que é nosso Pai Celestial e que ouves a oração dos Teus filhos. Somos imensamente gratos pela oportunidade que Tu nos dás de ouvirmos novamente a Tua Santa Palavra neste culto, porque Tu nos reúnes como família da fé, nos concedes o Teu Espírito Santo para nos santificar, orientar e fortalecer na fé em Cristo. Louvamos-Te, porque Tu mantens e preserva em nosso meio a Tua palavra salvadora. Pedimos-Te que continues concedendo à Tua Igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem a Tua palavra. Permita a todos os que ouvem a Tua palavra uma correta compreensão e confiança e abra as portas da fé aos que ainda não Te conhecem. Protege e defende a Tua Igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a todos nós para que possamos colocar nossa confiança única e exclusivamente na graça revelada em Cristo Jesus, na salvação conquistada para todos nós pecadores. Perdoa todos os nossos pecados e concede que assim também possamos perdoar. Bondoso Deus, agradecemos-Te também porque nos abençoaste durante essa semana com todo o necessário para o corpo, para vivermos aqui neste mundo. Te agradecemos pelo alimento que providenciaste para nós, para a nossa subsistência e por tudo que nos deste para o nosso abrigo, proteção e segurança. Pedimos-Te que continues abençoando o nosso país, continua derramando a Tua graça e o Teu amor sobre todas as nações, sobre todas as pessoas. Também abençoe os que ocupam cargos de liderança e autoridade em nosso país, para que realizem os seus serviços com verdade, justiça e paz em todos os lugares. Bondoso Deus, pedimos-Te também que olhes com o Teu olhar de misericórdia e bondade sobre todos os que passam por momentos difíceis em suas vidas. Esteja com os enfermos, especialmente cuide de todos os que foram contagiados com o coronavírus. Sê bondoso Deus, a ajuda e o amparo necessário nesses momentos.
auxilie também através dos médicos, dos enfermeiros, estejas também com todos estes, com os cuidadores e familiares nesse período tão difícil. Abençoe os cientistas e pesquisadores para que logo possamos ter uma vacina eficaz e a cura para esse mal que tanto nos aflige. Cuide também dos abatidos, dos enlutados, dos que se sentem sozinhos. Bondoso Deus, também com alegria nós lembramos dos aniversariantes dessa próxima semana. Agradecemos pelas suas vidas, por completarem mais um ano, por tantas bênçãos derramadas, e pedimos especialmente que mantenhas a todos firmes na fé em Cristo. Bondoso Deus, e tudo mais que temos em nosso coração, colocamos nas tuas mãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Queridos irmãos, recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que bom que vocês acompanharam este momento de culto com a gente, puderam ouvir a palavra de Deus e assim também serem fortalecidos na fé. Nós nos despedimos desejando que Deus abençoe o dia e a semana de cada um. E nós queremos cantar o último hino, no número 538 do Inário Luterano. E no número 538 do Inário Luterano, fiquem todos com o nosso bondoso Deus. Cristo é a segurança, nossa proteção. Dele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Pai, a ti cantamos com prazer, louvor. Filho amado e ao Consolador, nosso Deus triuno, vamos celebrar, caminhando alegres, hoje sem cessar.